Nós estamos hoje celebrando o nosso culto de Natal e durante todo esse mês nos acompanhou esse tema maior falando, então é Natal de novo. Talvez você teve essa sensação e quem sabe agora, quando está no culto de Natal, na noite de Natal, preparando a ceia de Natal, você ainda está com aquela sensação, já chegou o Natal? De novo. Estamos aí diante do Natal, e quando a gente ouve, reflete sobre isso, uma coisa interessante, que é o tema de hoje, é o motivo da noite feliz. Por que essa noite é uma noite especial? Qual é o motivo que nós temos para tratar essa noite como uma noite feliz? O que nos leva a ter uma noite que é diferente? Essa semana eu estava num grupo de mentoria e na conversa entre os pastores que ali estavam, um deles disse assim, ele disse, eu queria pedir um espaço para compartilhar algo com vocês. Ele é um pastor já com uma certa idade, ele diz, olha, de alguns anos para cá, para mim tem sido muito difícil encontrar motivação para o Natal. Já fizemos lá em casa de dizer, não, é porque é sempre a tradição, sempre a mesma coisa, vamos fazer um ano, nada de presentes. Passou mais um tempo, ele disse, agora vamos fazer sem amigo secreto. Ele disse, não, então quem sabe sem uma ceia especial, só a gente junto, lendo um texto bíblico. Aí passou mais um tempo, ele foi compartilhando, ele disse, até que agora eu estou numa das últimas tentativas de criatividade, que dessa vez vai ser que cada um aqui de casa vai contar uma história de Natal. Ele mora no sítio, ele disse, nós vamos sentar na noite de Natal no sítio, cada um vai contar uma história, para ver se de novo eu encontro motivação para o Natal. Ele disse assim, e vocês compartilhem alguma ideia que me ajude, que me fortaleça, que me anime para a noite de Natal. Talvez você também já pensou isso, ou quem sabe no meio da correria nem tinha pensado e agora que eu falei você caiu na real e pensou, é verdade, corri, comprei presente, fiz ceia, para que tudo isso? Para quê? Que motivação para viver essa noite? E nessa conversa eu lembrei para ele uma frase que eu li, de um escritor chamado Chesterton, que ele diz assim, o mundo nunca faltará de maravilhas, mas apenas com a capacidade de maravilhar-se. Esse é um dilema da nossa vida humana. As maravilhas estão diante dos nossos olhos. O Criador deixou as maravilhas diante dos nossos olhos. Em todo lugar, em toda a esfera, quando você para observar a vida, se você estiver atento, você vai perceber que maravilhoso é esse mundo que Deus criou. Que maravilhosa é essa aventura da vida, que maravilhoso é poder maravilhar-se novamente com as coisas que você vê e você enxerga. E eu trago essa reflexão para o Natal de dizer, o Natal ele é tão recheado de emoção e de sentimento, e não faltam maravilhas no Natal. Mas muitas vezes talvez comece a faltar a nossa capacidade de maravilhar-se. E por isso nessa noite eu queria convidar você a maravilhar-se diante das maravilhas que essa data significa. Eu queria convidar você a maravilhar-se mais uma vez de poder olhar o que significa Jesus ter nascido. O Filho de Deus ter se tornado um de nós. O mundo ser salvo. E o que significa daí a gente parar um dia no ano para celebrar. Talvez você já passou por essa experiência, que às vezes na correria da vida, tem alguma pessoa da sua família, que quando chega no dia do aniversário dela, você para refletir um pouco, você para lembrar um pouco, você para agradecer pela vida dela, e você vai observando um motivo para agradecer, outro motivo para agradecer, até que você diz, que coisa importante é a vida dessa pessoa.
Que coisa importante a gente poder comemorar o aniversário dela por saber que ela nasceu. Que bom que você existe. E no Natal, a gente sabe que essa data, não necessariamente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas é uma data escolhida no nosso calendário para ser o dia que a gente celebra, para ser o dia que a gente contempla, para ser o dia que a gente olha para o fato de Jesus ter nascido e é convidado a se maravilhar de novo. E para isso, então, o motivo, a motivação que eu queria convidar você, é você pensar. Motivação é uma palavra que tem dentro dela, que carrega nela o motivo que leva o indivíduo à ação. É interessante que na nossa construção, na construção do nosso cérebro, existe algumas coisas que despertam em nós, que Deus nos criou, que se elas fossem removidas de nós, você não teria nem vontade, você não teria capacidade de ter vontade de pegar essa água para beber uma água. Mas como nós fomos criados maravilhosamente perfeitos, existe algo dentro de nós, que quando desperta em nós, quando nos motiva, nos leva a se mover para algo. E agora começa um monte de coisa que a gente tem motivação para o início do ano, não é verdade? A partir do dia 1º de janeiro, não vou mais reclamar. Até que pega um trânsito saindo de Jaraguá e já acabou o 1º de janeiro. Agora eu vou começar a cuidar o cartão de crédito. Aí chega na praia e vem aquele vendedor, 3 por 10, 3 por 10, 2 por 30, 2 por 30, a gente já começa. E daqui a pouco aquela motivação toda, quando cai no solo da vida real, vai embora. Mas a verdade é que ela volta o tempo inteiro. Só que a gente tem que entender que a motivação, ela visa uma recompensa. A motivação visa uma recompensa. E muitas vezes a desmotivação é porque a recompensa não chega. Mas a motivação faz você agir em direção à recompensa. E quando nós falamos em Natal, a nossa maior recompensa, o que nos motiva, o que nos leva de novo a sentir alegria, o que nos convida a se maravilhar, o que nos convida a celebrar, o que nos convida a adorar nessa noite, a cantar nessa noite, é saber o motivo maior da nossa noite feliz. Tem um nome. A recompensa dessa noite tem um nome. E a gente se move em direção a Ele. E quando a gente se move em direção a Ele, nós ficamos maravilhados. E é por isso que eu quero ler com vocês o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 3 até o 10, que nos fala do motivo da noite feliz. E nos fala sobre Jesus. E você pode acompanhar aí na tela. Eu quero convidar você enquanto você escuta essas palavras, enquanto você lê essas palavras, a de novo maravilhar-se com o motivo da noite feliz. Nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Essa carta foi escrita para uma igreja, e quando o apóstolo Paulo escreve, quando ele está falando daquilo que nos move, daquilo que deve nos motivar, daquilo que nos leva a agir, daquilo que nos leva a viver, daquilo que nos leva a experimentar a vida, ele diz: nele, em Jesus, você descobre
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus que você encontra as respostas para a vida. É em Jesus que você descobre aquilo que você precisa conhecer. É Jesus que te diz daquilo que você precisa saber para existir, para viver. E quando você conhece esse amor de Jesus, quando você entende o que significa Jesus ter nascido, o que significa a vida de Jesus, você começa a descobrir essa motivação, o motivo que te move, que te leva de fato a viver isso, que leva de fato a entender que na tua vida, nesses tesouros de Jesus, é o lugar onde você encontra o motivo para viver em ordem. E uma das coisas que o Natal nos convida de novo é refletir sobre a vida. E às vezes a gente percebe a bagunça que está na nossa vida. Quando chega nessa data, e a gente começa a pensar, escutar músicas de Natal. Então é Natal e o que você fez? E você diz, melhor ninguém saber. Melhor nem falar. O ano termina e nasce outra vez. E a gente começa a perceber o que me motiva a colocar a vida em ordem. O que me motiva a sair dessa bagunça que se tornou a minha vida? O que me motiva a ter esse desejo, como diz, uma motivação para viver em ordem e para viver firme? E a gente começa a olhar para a nossa vida e começa a perceber como eu ando frágil, como eu ando escorregando, como eu ando sem firmeza nos amores da minha vida, na direção da minha vida, no sentido da minha vida. Como é que eu me motivo a organizar a minha vida? Como é que eu me motivo a buscar uma firmeza para a minha vida, dizer eu sou firme em Jesus? O texto diz mais: vivam nele enraizados, firmes e transbordando de gratidão. Essa palavra raízes, ela é muito interessante nesse mundo que não falta de maravilhas. Essa simbologia de uma raiz, ela é exatamente o que eu e você experimentamos na nossa vida. As raízes estão onde ninguém vê, mas elas precisam ser nutridas, elas precisam ser alimentadas, para que aquilo que os outros veem, para que aquilo que vai enfrentar os ventos, para que aquilo que vai enfrentar as tempestades, para que aquilo que vai dar fruto, tem algum significado na vida. Qual é a motivação? O que tem me incentivado? Como é que eu faço com esses bastidores da minha vida que ninguém vê? Para que a minha vida seja um fruto visível. Para que eu tenha força naquilo que é visível das batalhas que eu enfrento para seguir em pé. Como eu transbordo de gratidão e o que me motiva a ser grato num mundo que tem tanto motivo para reclamar? Numa vida que eu enfrento tanta dificuldade, que tem tantos caminhos difíceis de encarar. O que faz agora eu viver esse processo que o texto nos diz, que Paulo diz, transbordar gratidão num mundo que me enche a paciência? E ele nos dá a resposta. Ele diz, Jesus é tudo. E quando Jesus passa a ser tudo na tua vida, você vai perceber que você se move, que você vive, que você corrige a bagunça, e que você alimenta a sua fé, e que você encontra firmeza, e que você encontra a verdade, que você encontra alegria, e que você encontra raízes, que você encontra gratidão, quando encontra Cristo na tua vida. Quando começa a perceber que tudo que move a tua vida não fala apenas de uma noite feliz, mas de uma noite que despertou aquele que pode te fazer feliz eternamente. E é por isso que nessa noite de Natal, nós precisamos saber, Ele, Jesus, é tudo. Ele é tudo. Eu quero convidar você para, nesse Natal, poder refletir. Qual tem sido a tua motivação? E qual é o motivo dessa noite realmente ser a noite mais feliz do teu 2022 mais uma vez?
se é a noite que faz você se maravilhar de novo. E para isso eu encerro a minha mensagem hoje, deixando 2 dicas para você. A primeira é uma frase de C.S. Lewis. Eu quero convidar para que você escute. Pode colocar a frase. Para que você leia. Para que você reflita sobre essa frase. Olha o que ele diz. No nosso mundo, já aconteceu uma vez que dentro de um estábulo havia uma coisa que era maior que o mundo inteiro. Você consegue dimensionar a grandeza disso que eu acabo de ler? Existiu uma noite na história da humanidade que dentro de um estábulo havia alguém que era maior que o mundo inteiro. Noite feliz, Jesus nasceu. Esse ano eu estive visitando, conhecendo Israel. E no 3º ou 4º dia de viagem, nós fomos no Campo dos Pastores. Campo dos Pastores, em Belém, o lugar onde foi anunciado o nascimento de Jesus para esses pastores, aonde se ouviu esse versículo que fala glória a Deus nas alturas, entoados pelos anjos, porque Jesus nasceu. E quando nós estávamos nesse lugar, na nossa caravana, então uma pessoa ficou responsável de ler o texto bíblico, o texto que nos conta do nascimento de Jesus. Esse texto que foi lido aqui, talvez você nem percebeu. Esse texto que às vezes você vê em centenas de mensagens no WhatsApp no dia de hoje. Mas quando nós estávamos exatamente no lugar que Jesus nasceu, naquele campo dos pastores, nós nos maravilhamos de novo com essa mensagem. E eu quero encerrar, você vai ver que a qualidade do vídeo não é muito boa. Mas eu estava fazendo um vídeo bem na hora que começou a leitura. E eu segui até o final. E eu encerro a mensagem dizendo para você nessa noite: maravilhe-se nessa noite feliz, porque Jesus nasceu. Ele é o motivo da noite feliz. Em Belém, e de fato esse lugar, pelas marcas que ele tem no teto, escuras, mostram que eles cozinhavam aqui, que de fato os pastores habitavam aqui. E nós tivemos um momento muito especial aqui, durante a leitura hoje, do texto do Evangelho que nos conta do nascimento de Jesus. Um momento que emocionou a todos quando nós ouvimos as mesmas palavras, as palavras que nós sempre ouvimos, de que quando Jesus foi anunciado aos pastores, os anjos declararam glória a Deus nas alturas. Esse momento muito especial vivido eu quero compartilhar com você. Os pastores de Belém havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor cercou. E o resplandor tiveram grande temor. Glória! E o anjo lhes disse: aleluia! Não temais, porque eis que vos trago de grande alegria, que será para todo o povo. Aleluia! Aleluia! Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos será por sinal: achareis o menino envolto pelo pano, e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, louvado seja Deus, Deus misericórdia. Oh, glória a Deus. Apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Graças a Deus. Vontade, Fala.